capítulo 3, versículo 16. Com essa introdução, convidamos o irmão Carlos Roberto Carvalho de Malafaia, presidente do Instituto Salvador de Carvalho, trabalhador da Unidade de Luz e Integração em Ramatiz, UNIR, do Centro Espírita Joana Lima, Centro de Florianópolis, e da Associação Espírita Caminho, Verdade e Vida, aqui de Antônio Carlos, para realizar a sua palestra. O tema é: o que Jesus espera de nós? Boa tarde a todos. Agradeço ao Pai a oportunidade de estar aqui hoje. E o que eu proponho a vocês é que a gente estude junto, que a gente reflita junto sobre essa pergunta que é o tema da palestra. Quando eu pensei em fazer essa palestra, eu fiquei pensando por onde eu ia começar. Vocês me desculpe, eu estou com uma pastilha para a garganta, eu acordei hoje com uma dor de garganta danada. Daqui a pouco ela passa. Só não pode dormir, todo mundo que almoçou de barriga cheia não pode dormir. Então eu fiquei pensando por onde que eu ia começar, né? E eu cheguei à conclusão que eu devia buscar o sentido inicial do tema que a gente quer desenvolver no livro Boa Nova, no capítulo 3 do livro Boa Nova. Nesse capítulo, Humberto de Campos nos auxilia, nos transmite o relato de um evento que se passou com Jesus no início da sua pregação. Ele foi até Jerusalém, se aproximou da sinagoga e, como ele era uma figura fisicamente, além de espiritualmente, diferente, ele foi notado. E foi notado por um dos sacerdotes, o nome dele era Hanan, que na verdade se tornaria um dos críticos mais mordazes do trabalho, da tarefa de Jesus, né? E ele foi interpelado por Hanan, e Hanan lhe perguntou: Nazareno, o que você faz por aqui? Eu vou falar com as minhas palavras, não vou lembrar tudo, né? Enfim, o que você faz por aqui? E Jesus respondeu a ele: eu passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. E o Hanan foi irônico, né? Reino de Deus? E o que você acha que é isso? O que é o reino de Deus? E Jesus respondeu: esse reino é a obra divina no coração dos homens. A obra divina no coração dos homens. Isso acho que provocou ainda mais o sacerdote, e ele interpelou novamente, com mais ironia ainda, interpelou Jesus e perguntou: o que você conta para levar adiante essa tarefa, né? Quem são teus seguidores? Por acaso tem algum príncipe, algum rei que vai te emprestar exércitos, que vai te emprestar seguidores para você concluir essa tarefa, fazer essa tarefa? E Jesus respondeu: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Todos os lugares. Isso mexeu ainda mais com o orgulho do sacerdote. E ele, com petulância, perguntou: de certo, os ignorantes e os tolos
estão em toda parte na terra. Certamente que esse representará um material que você vai contar para edificar a tua obra. Você pode me dizer como é que você vai realizar uma obra divina, contando com a modelagem de fragmentos de lama? E Jesus, muito inteligentemente, mas com energia, respondeu: nenhum mármore existe mais puro e mais harmonioso do que o sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. No meu entender, isso se deu no ano 30. Jesus tinha 30 anos de idade, ele estava começando a sua tarefa, a tarefa a qual ele veio fazer. Para mim, na minha interpretação, nesse momento, ele lançou a pedra fundamental da obra que ele veio fazer, com essa frase. Se a gente entender essa frase, já está bom. Ele acabara de dizer por que ele tinha vindo aqui. Ele veio para fazer isso aí, ó. Nos ensinar a trabalhar os nossos sentimentos, usando o cinzel da boa vontade, com foco no quê? Na nossa transformação. Eu vim aqui para te dar um cinzel e um martelo, para você bater em você mesmo, para você se construir. Então, há 2000 anos atrás, o nosso Pai Celestial nos enviou esse sublime mensageiro. Né? Já foi dito aqui, o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso guia, co-criador do planeta, né? Que pensou em cada detalhe, cada passo, cada palavra, né? Desde quando ele ainda se preparava para fazer a tarefa que ele veio fazer. E, naturalmente, desde aquela época e muito antes, ele espera alguma coisa de cada um de nós. Se ele veio com essa proposta, alguma coisa nós temos que fazer. Não é só por conta dele, né? De fato, ele veio aqui para nos recordar, para nos lembrar dos compromissos que nós tínhamos assumido há muito tempo atrás. Compromissos esses que foram assumidos e que fazem parte do nosso próprio processo de evolução, né? A partir do alinhamento com as leis divinas. Esse é um compromisso nosso, ele veio apenas nos ajudar na tarefa. Portanto, há uma pergunta que eu faço a mim mesmo todos os dias, e que acho que todos nós devemos fazer, uma reflexão que a gente vai fazer todo dia, diante das situações que se apresentam na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso trabalho, na nossa vida familiar, na nossa vida em sociedade, que é o que ele espera de nós diante de determinadas situações que acontecem nas nossas vidas, na nossa vida familiar, em coletividade, no trabalho, né? No dia a dia, na nossa comunidade, né? É certo que, para responder uma pergunta desse tipo, a gente vai ter que se alinhar com
algumas atitudes, né? Refletir sobre algumas atitudes que nós mesmos tomamos. Mas eu espero que essa pergunta, que essa provocação que eu estou fazendo aqui, ela fique ecoando, reverberando na cabeça de vocês, mesmo depois que esse dia passar, né? Essa é a grande provocação que eu me proponho. Mas, mantendo, então, o tema da palestra sempre como referência, nós vamos fazer aqui outras perguntas, vamos colocar outras questões para reflexão de nós mesmos, mas sempre tendo essa pergunta, tema, como pano de fundo. E eu vou começar com um evento que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, né? Que é o evento da multiplicação dos pães. Esse evento está narrado em Mateus 15 e Marcos 8, que, vamos lembrar, é um evento que se deu no Mar da Galileia, numa certa montanha perto do Mar da Galileia, onde Jesus passava, e onde ele passava a multidão o acompanhava. Há até uma diferença com relação ao quantitativo na narrativa de Mateus e de Marcos. Mateus diz que foram alimentados 4.000 homens, e Marcos diz que foram alimentados 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Mas ambos narram o mesmo evento, né? Antes de entrar propriamente no ponto crucial que eu acho importante desse evento, vamos pensar aqui o seguinte: o efeito físico do fenômeno, né, é uma demonstração clara de manipulação de matéria. É ou não é? Alguns chamam de milagre, mas de milagre não tem nada, né? Porque pensa bem, fazendo parênteses aqui, na história do nosso planeta não há nenhum paralelo sequer similar a Jesus, nenhum. O foco não é o fenômeno da multiplicação em si. Porque pensa, um espírito da estirpe de Jesus conhece tudo sobre física, química, biologia. Manipular matéria para ele, fazendo uma brincadeira, é fichinha. Isso é bobagem, isso é coisa que ele já aprendeu uns 4 bilhões de anos atrás, ele já tinha aprendido isso. Porque se ele plasmou, é co-criador da Terra, multiplicar, o relato se não me engano, são 4 ou 5 pães e uns peixinhos, é assim. Mas o foco não é o fenômeno. A maioria das pessoas fica focada no fenômeno. O foco não é o fenômeno. É isso que a doutrina espírita nos esclarece, né? De fato, ele procurava uma base, porque antes de ele fazer o fenômeno, ele fez uma pergunta, e a pergunta, ela, na minha interpretação, ela tem duplo sentido, né? Porque ele, na verdade, fez uma pergunta que mostrava que tinha que haver algum esforço para que houvesse o serviço da multiplicação. Então não foi uma pergunta só material, foi uma pergunta profunda. E a pergunta foi essa aqui, ó: quantos pães tendes? Porque a multidão estava com fome. Não tinha celular para pedir o iFood. Não tinha. O Shining Box também não ia atender. Como é que aquela multidão que estava seguindo a ele ali ia ser alimentada?
né? Quantos pães tendes? Abstrai da questão material e eu pergunto para vocês agora, quantos pães nós temos para oferecer? Nós aqui, agora, no ano de 2024, quantos pães cada um de nós tem aqui para oferecer? O que está dentro de cada um de nós? Essa é a reflexão importante a essa pergunta aparentemente simples que ele fez lá naquele momento. Passando da questão material, a reflexão deve ser feita com algum cuidado, e eu fui buscar em Emmanuel, no livro Fonte Viva, capítulo 133, uma ajuda para pensar o que eu poderia falar para vocês do significado dessa pergunta que Jesus fez. E ele diz assim, o que a gente deve refletir é assim, poderá o Cristo edificar o santuário da felicidade em nós e para nós, se não puder contar com os alicerces da boa vontade no nosso coração? Qual é a parte que cabe a cada um de nós em relação aos desafios que enfrentamos e que vivemos na atualidade? Qual é a nossa contrapartida? Quantos pães nós temos para oferecer? Ou você acha que vai vir sempre de lá para cá? A pergunta que ele fez está chamando cada um de nós à responsabilidade, à autorresponsabilidade. O que é que nós temos? O que é que nós estamos fazendo para melhorarmos a nossa sociedade, a nós mesmos em primeiro lugar? Porque, gente, mesmo a usina mais potente de todas precisa da lâmpada simples para iluminar o ambiente. Que somos nós. Nós estamos lá na ponta. Nós somos a razão de ser. E a pergunta de Jesus continua ecoando: quantos pães você tem? A gente sabe, eu não estou dizendo que é com vocês não, né? Mas tem muita gente que fica esperando que as coisas aconteçam, né? Não percebe que estão invertendo a ordem. Não somos nós que devemos esperar. Quem está esperando é Ele. A bondade dele é infinita. Mas alguma coisa deve surgir do nosso eu para que as coisas funcionem. Senão não vai dar. E é em nosso próprio favor. Eu tenho certeza que se a gente apresentar a Ele uma centelhinha que seja, uma migalha de esforço próprio, eu tenho certeza que Ele vai fazer o resto. Mas se a gente não fizer, ficarmos esperando de Jesus, não, o meu mentor me disse que vai me ajudar, né? A casa espírita disse que vai me ajudar, né? Meus amigos vão me ajudar. É igual a parábola das 10 virgens, né? Não vai dar certo, vai faltar óleo em algum momento. Então a gente precisa fazer esse questionamento, né? O que ele espera de nós, né?
E eu acho que essa é a grande lição que ele deixa nessa passagem da multiplicação dos pães. Quantos pães a gente tem? O que a gente está fazendo? Mas vamos adiante, porque tem outras perguntas interessantes, outras falas que eu destaquei e que vão nos ajudar. Em particular, o Evangelho de João, porque João, pelo que eu pude aprender até agora, o meu mestre Jackson, que está aqui, pode me ajudar se eu estiver errado, ele me ajuda depois. Foi bom encontrar uma pessoa que eu não vi aqui há 15 anos. Então, João viveu muito perto de Jesus, né? Muito cotidiano de Jesus. Então, ele tem, no evangelho dele, tem algumas coisas que destacam ele, talvez, por um lado mais dessa qualidade do convívio com Jesus, né? E no capítulo 2 do Evangelho de João, tem uma frase que nos provoca e nos dá exatamente seguimento a essa pergunta anterior que eu vinha fazendo, né? E capítulo 2, versículo 6, ele diz assim, ó: aquele que diz permanecer nele deve também andar como ele andou. Porque também essa é outra questão, né? Não adianta ler, estudar, se não praticar. Se não levar a sério. Se a gente se intitula discípulo do Mestre, né, de Jesus, se a gente segue, se procura seguir, se a gente simpatiza, né, se a gente vê sentido em tudo aquilo que ele falou, então a gente precisa toda hora refletir: será que eu estou fazendo realmente, estou seguindo meu guia, meu modelo? Por isso a pergunta da palestra: o que ele espera de nós, né? No mínimo, coerência da nossa parte, né? Se eu vou à casa espírita, como o nosso irmão que fez a palestra anterior, Antônio, isso, vai na casa espírita, leva a maletinha, chega lá, tira a roupa de espírita, veste, né? Sai da casa espírita, guarda a roupa dentro da maletinha e vira outra pessoa. Aí não adianta nada, né? Nós estamos alinhados com o pensamento cristão. A gente se coloca como um discípulo dele, não como aqueles 12. Aqueles 12 já passaram, né? Mas como os de hoje, que buscam conhecimento, que buscam aprendizado, né? Esse é o sentido que a gente deve dar aos esforços de leitura dos evangelhos, de Jesus, da vivência na casa espírita, né? Uma busca incessante, né, de entendimento e de prática daquilo que ele queria dizer para a gente. Portanto, a recomendação contida no Evangelho de Jesus é mordaz: olhai por vós mesmos. Ninguém vai fazer por você, nem ele. Você é que tem que fazer, e não esperar que ele faça. Você tem que dar o pontapé inicial, você tem que demonstrar a sinceridade no coração e nos atos. É preciso que a gente aproveite as oportunidades que a vida dá, né? O que as vicissitudes da vida apresentam para nós, para converter isso tudo em roteiro de luz. Essa tarefa é nossa, né? Você quer ver uma coisa curiosa? Se você procurar nos evangelhos, você não vai encontrar em nenhum lugar Jesus dizendo: caridade é isso ou aquilo. Pode procurar, não vai achar. Tanto é que Kardec, preparado que foi para a tarefa, perguntou:
Por que ele perguntou? Porque não estava escrito em lugar nenhum. Qual era o conceito de Jesus de caridade? Ele perguntou para os espíritos, questão número 886. Por que ele perguntou? Porque não estava escrito em lugar nenhum. Por que Jesus não escreveu? Porque a dedução é tua, é nossa. Qual foi a resposta dos espíritos? Simples, direta, 3 palavrinhas mágicas. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Faz isso e o problema está resolvido, né? Seja magnânimo, seja complacente, né? Seja misericordioso, senão como é que você vai conseguir perdoar? Não tem como. Então, a resposta não veio direta dele, o ensinamento, né? Mas veio através dos mensageiros dele, né? Através da inteligência, do preparo de Kardec, que colocou a pergunta para a gente perceber. Se a gente seguir só isso aí, quantas transformações a gente não vai conseguir? Meu Deus, só 10 minutos? Vamos ver. Se a gente seguir só isso aí, muitos dos nossos conflitos pessoais, interpessoais, na família e tal, que acabam nos levando a equívocos gravíssimos na nossa vida, a gente evita, só seguindo isso aí, não precisa fazer mais nada, né? Porque a maioria só se lembra da caridade do ponto de vista material, né? Mas não é essa que interessa. Por enquanto, nós precisamos da caridade material, né? Mas é a caridade moral a mais importante, né? A caridade material talvez esteja ligada ao conceito da palavra benevolência, mas não é só ela, né? Aliás, ele disse em outra parte, em Mateus, em verdade vos digo, que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, a caridade material é importante, né? As bocas que rezam hoje são menos importantes que as mãos que trabalham. Já dizia lá a Madre Teresa. Porque hoje é assim, mas a gente não pode perder o pano de fundo, né? Não pode perder. Muita gente hoje acha que ser bondoso é tolice. Por quê? Porque não tem benefício. Eu vou ser bondoso com o outro, por quê? Ele não vai devolver nada para mim. Isso é uma tolice. Não é? Esquece do fundamento, né? As pessoas começam a desistir de serem boas. A questão é que, por sermos espíritos imortais, já foi dito aqui de manhã, nós somos filhos de Deus. Deus é o quê? Entre todos os atributos de Deus, existe o quê? A bondade por essência. A suprema bondade. Se nós somos filhos de Deus, então é da nossa essência sermos bons. Você acha que nós vamos conseguir viver a essência da nossa vida e das oportunidades que a gente tem de encarnar se a gente não for bom? É simples assim, não vai funcionar. Você vai voltar, e vai voltar, e vai voltar, e vai voltar, até você entender que, na essência, é a bondade que está dentro de você. A felicidade não é uma coisa que você só acumula, né? Você compartilha também. Pensa no mais maravilhoso dos banquetes e você comendo sozinho.
Nós fomos criados para o compartilhamento. Não é à toa que Kardec, não me lembro o capítulo, mas ele escreveu um item chamado Homem de Bem, onde ele enumerou as virtudes, as atitudes daquela pessoa que quer se transformar realmente, né? Se transformar numa pessoa de bem. Né? E ele disse, olha, aqui está o iniciozinho, fazendo isso aqui já está bom. Não vai virar super-homem nem Mulher Maravilha. Não vai, não é isso, não é essa a ideia. Né? Mas é te chamar a atenção que para você fazer o bem hoje. Não espera para fazer amanhã. Não é amanhã, é hoje. Né? E sempre sem demonstração. Não vou fazer para demonstrar que estou fazendo. Sem demonstração. Porque no fundo, sempre foi entre você e o Pai. Não foi entre você e os outros. Né? A questão da indulgência, não existe perdão sem indulgência. Primeiro você tem que ser misericordioso. Não, como é que você vai perdoar? Né? E aí vem de novo Paulo de Tarso nos ensinando, né? Ainda que eu fosse, você já ouviu falar nisso, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Minha gente, tem que haver compreensão e compaixão, benevolência e indulgência. Se fora da caridade não há salvação, sem compreensão e sem compaixão, a caridade falha no propósito dela. Quem julga não tem tempo para amar. Quem não perdoa, perde tempo. Lembra da palavra de Jesus? Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes, sereis julgados. Com a medida que tiverdes medido, onde medir a vós. A gente esquece que o mundo dá voltas. Hoje é assim, amanhã é assado, depois de amanhã é gratinado. E você vai ser avaliado. Você apontou o dedo? Quem sabe mais tarde não vão apontar o dedo para você. Não é? A gente olha o outro, quer que ele pense do jeito que a gente quer que ele pense, que ele fale aquilo que a gente acha que ele deve falar, sentir. Olha só. As nossas fragilidades têm que ser olhadas antes da gente apontar o dedo para alguém. Né? E repara, quando Jesus falou isso, há 2000 anos atrás, ele não falou apenas para as pessoas que estavam lá, ele falou para todo mundo. Ele falou para a posteridade, não foi para um discurso que ele estava fazendo lá numa campanha de vereador. Né? Não foi por isso. Então, o que Jesus, na minha interpretação, espera de nós, é que a gente seja fraterno. Ele chamava todo mundo de irmão. Numa época que tinha rei, senhor e escravo. Ele chamava todo mundo de irmão. Fraternos no sentido de respeitar os diferentes, porque diferentes somos todos nós. Todo mundo tem espinho. Todo mundo tem. Espeto é diferente, mas todo mundo tem. Muitas vezes, nós espetamos sem querer. De fato acontece. Mas às vezes é sem querer querendo. Né? É sem querer querendo. É por isso que hoje, como o irmão apresentou lá, ainda continuam em guerra, porque eles não conseguiram entender o sentido da fraternidade. Estão se brigando até hoje lá. E aí eu pergunto,
O que nós estamos fazendo? Quantos pães nós estamos fabricando dentro de nós para distribuir? A caridade que nós estamos ofertando é essa que Jesus propõe? Ou aquela só de colocar a mão no bolso? Né? A gente anda como ele andou? Então, lembra, primeiro dentro de nós, primeiro ajusta dentro de você, né? Depois, isso não é egoísmo, isso é sensatez, é inteligência, é razão, primeiro dentro de você, o cinzel e o martelo, depois para fora, porque, como é que é mesmo a história do mandamento? Como é que é mesmo? Amar o próximo como a ti mesmo. A ordem, parece que a ordem está invertida, mas não está não. É primeiro você, depois o outro. Senão não tem como fazer. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu agradeço essa oportunidade dessa hora que a gente passou aqui, que a gente possa ficar com essa mensagem imortal de Jesus, né, que saiu das esferas mais altas para vir aqui em pessoa, exemplificar o amor, mostrar para que a gente fique com essa reflexão, né, de olhando as pessoas como irmãos, como irmãs, que assim como nós estamos na mesma caminhada, todo mundo junto, tá certo? Um está caído na calçada, o outro está passeando de lancha, o outro está viajando para a Europa, o outro está aqui sentado, ouvindo, refletindo, é tudo igual. Os momentos são diferentes, mas todos igual. Todos iguais. A nossa destinação é muito bonita. E nós não podemos caminhar sozinhos. Esse é o sentido da fraternidade de Jesus. Nós vamos precisar um dos outros, né? E como mensagem final, eu queria deixar isso para vocês, ó. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amares uns aos outros. Esse é o caminho. Que a gente possa enxergar com os olhos sempre da alma cada criatura que passar diante de nós. Muito obrigado. Muito obrigada, irmão Carlos, por ter aceito o nosso convite. Que Deus te abençoe. Muito obrigada. E aqui está uma pequena lembrança da nossa casa.